Olá, meu amigo, minha amiga. Antes de dormir, eu pensei em colocar algumas coisas que se faziam necessárias. Em primeiro lugar, manifestar o nosso repúdio à visita deste genocida aqui, porque ele não tinha absolutamente nada que vir fazer aqui. A sua visita aqui em Manaus representa um desrespeito com o povo do Amazonas, um desrespeito ao povo brasileiro. E esse presidente vagabundo, criminoso, assassino, miliciano, porque quem promove o que ele tem promovido só pode ser considerado assim. Vem para cá para poder falar mal de Haddad. E o conceito de esquerda que ele não tem, traz aqui José Mujica, que é o ex-presidente do Uruguai. Todo esquerdista está ao lado do próximo, assim como Jesus está. O que é ser de esquerda, afinal de contas, diz Mujica, é uma posição filosófica perante a vida, onde a solidariedade prevalece sobre o egoísmo. Solidariedade que nunca teve este bandido chamado Bolsonaro. Hoje o grito de guerra em frente à Assembleia Legislativa pela visita deste criminoso foi exatamente esse aí, com muitos outros. A multidão se organizou e foi lá para frente da Assembleia Legislativa. E claro que a Polícia Militar, como sempre, ciosa de seu dever truculento, estava lá contra a manifestação do povo e não deixou que o carro de som passasse. Espero que o povo acorde. A minha garganta está rouca de tanto gritar, porque não caberia esses deputados fazerem isso. Nós vamos divulgar a cara de todos eles. Esses deputados que votaram em favor do título de cidadão amazonense para este nefasto senhor chamado Bolsonaro. Quem é que propôs esse título? O delegado Péricles, este mesmo. Só poderia ser um delegado. Belarmino Lins votou a favor. Carlinhos Bessa votou a favor. Dr. Gomes, Álvaro Campelo, Adjunto Afonso, Felipe Souza, João Luiz, Ricardo Nicolau, Samel, Roberto Cidade, meu país vai crescer. Saulo Viana, Terezinha Ruiz, Tony Medeiros, Wilker Barreto. Vamos dar o troco para vocês em 2022. O Brasil começou a sair das garras da nefasta esquerda brasileira. Vamos a Bolsonaro. Ele ama o leite moça, como a gente falou. Só nas suas férias de fim de ano, por exemplo, Bolsonaro gastou mais de 2 milhões de reais em dinheiro público. E depois ele ainda disse isso aqui. Então qualquer saída, uma despesa grande, mas eu vou assim mesmo. Gastou 2 milhões nas férias. Vai ter mais férias ainda para ser gasto. Fique tranquilo. Eu vou ficar preso aqui dentro de casa quanto tempo? Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Quanto tempo Bolsonaro vai ficar preso dentro de casa, eu não quero nem saber. Não interessa saber se ele vai ficar preso na cadeia mesmo. A fome. Hoje, 19 milhões de brasileiros, quase 1 a cada 10, está passando fome. São 12 milhões de pessoas a mais do que em 2013 e 9 milhões de pessoas a mais do que em 2018, quando Bolsonaro foi eleito. Mais da metade das famílias brasileiras hoje vive algum grau de insegurança alimentar. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Como todo desastre brasileiro, a pessoa responsável acha que não é com ela. Bolsonaro sempre fica muito irritado ao ser perguntado sobre o assunto fome. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente mesmo pobre pelas ruas com filhos esqueléticos como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo. Pelo amor de Deus, se for entrar em detalhe, em filigrana, eu vou embora. Eu não estou vendo ninguém magro aqui, tá certo? Temos problema alimentar no Brasil? Temos, não é culpa minha, vem de trás, estamos tentando resolver. Bolsonaro, baixa o preço do arroz, por favor. Não aguento mais. Tá vendo? Mas vai comprar na Venezuela. Um ano de pandemia e troca ministro de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa o povo à própria sorte. É
nossa conta só aumenta. E já pagamos muito caro por tanto despreparo. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com o grito na garganta, é fora Bolsonaro. Imaginem essa pandemia com Haddad presidente da República. O candidato à presidência chegou às eleições, né? E ganhou as eleições tendo o combate à fome como sua principal bandeira. Um candidato que, não por acaso, passou fome e que migrou por fome num pau de arara do sertão do Nordeste para o ABC paulista, na infância, antes de virar líder sindical. Sim, o Lula. E esse foi seu discurso de posse. O Brasil conheceu a riqueza dos engenhos e das plantações de cana-de-açúcar nos primeiros tempos coloniais, mas não venceu a fome. Industrializou-se e forjou um notável e diversificado parque produtivo, mas não venceu a fome. Isso não pode continuar assim. Se ao final do meu mandato todos os brasileiros tiverem a possibilidade de tomar café da manhã, almoçar e jantar, terei cumprido a missão da minha vida. Ah, mas falar é fácil, né? Ficou falando que ia combater a fome, falou, foi lá e fez. Né? Enfim, de todas as críticas a Lula, que hoje em dia já não me ocorre nenhuma, eu acho, mas que eu juro que eu tenho, tá? Não dá para dizer que o Lula não combateu a fome no país e com sucesso. E o melhor, a gente não precisa nem legendar o que ele fala. No primeiro dia de governo, Lula lançou o programa Fome Zero, que é um conjunto de mais de 30 políticas públicas para acabar com a fome. No seu governo, o salário mínimo teve um crescimento real de mais de 70% e mais de 20 milhões de empregos foram gerados. O governo criou o Bolsa Família, cujos recursos são utilizados sobretudo para alimentação, e apoiou outros programas importantes, como a construção de cisternas no semiárido para combater a falta d'água no sertão, o incentivo aos alimentos da agricultura familiar e a recuperação do programa de alimentação escolar, que tinha sido criado por Vargas. Nas famílias muito pobres, a merenda tem um peso enorme na alimentação das crianças. E a partir de então, cerca de 43 milhões de crianças e jovens passaram a fazer as refeições todos os dias. Quando a gente pensa em merenda, não sei vocês, mas eu pensava, antes desse programa, num todinho e num bolo Ana Maria. Mas, na verdade, não. São refeições mesmo, elaboradas por nutricionistas. Daí a expressão carioca, merendar na porrada. Faz o menor sentido? Faz. É uma porrada completa, parruda, rica em tabefes e supapos. E o resultado disso foi que, em 2014, o índice de subalimentação no Brasil foi de 3%, que é praticamente uma erradicação da fome. A extrema pobreza diminuiu em mais de 60%. Aos poucos, o país se tornou um exemplo mundial no combate à fome. A gente aparecia até em documentário internacional, tipo esse daqui de 11 anos atrás. Once a day, they can enjoy a substantial meal in the school canteen. Rice, beans, and vegetables. The balanced meal is free of charge and part of the government's Fome Zero, or Zero Hunger Program. Zero Hunger Program. Se os programas do PT fossem em inglês, talvez a Faria Lima achasse uma boa ideia. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Com Haddad presidente da República, estaríamos no lockdown nacional. Graças a Deus, isso não aconteceu. Conseguimos, com a equipe que nós temos em Brasília, colaborar e muito para que os danos dessa pandemia fossem diminuídos. Em especial, pelo ministro da Saúde, que tive até há pouco tempo, o senhor Pazuello. Função do ministro, quem define o decisor é o presidente da República. O ministro é um executor das decisões do presidente da República. Até por isso, então, o presidente é o responsável por tudo que aconteça ou deixe de acontecer, né? Isso é a realidade. A política é do governo Bolsonaro, a política não é do ministro da Saúde. O ministro da Saúde executa a política do governo. O ministro... Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. Mas a gente tem um caminho, entendeu? Dá pra desenrolar. Tá pintando o clima. Dá pra desenrolar. O Ministério Público Federal acionou o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por improbidade administrativa. O general é acusado de omissão no combate à pandemia durante a crise instaurada em Manaus entre o fim do ano passado e o começo deste ano. A falta de oxigênio nos hospitais levou o Amazonas ao segundo colapso no sistema de saúde. Até fevereiro, mais de 400 pessoas foram transferidas.
Documentos obtidos pelas autoridades atestam que 31 infectados morreram por causa da falta do insumo no período mais crítico da crise. O Ministério Público Federal processa agora o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e mais 5 pessoas, incluindo o secretário da Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, por omissão nos deveres do cargo. Indícios apontam que Pazuello não tomou ações em tempo de contornar a alta demanda por oxigênio no estado, mesmo após ser informado sobre a gravidade da situação. A empresa fornecedora disse que alertou no começo de janeiro sobre a incapacidade de produção, tanto ao governo estadual como federal, antes do ápice do caos. Aqui presente o ministro Queiroga da Saúde, que dá prosseguimento ao seu trabalho. Pazuello diz que não é fábrica de soluções. Aliás, se há coisa que eu nunca imaginei olhando para o Pazuello, olha, eis uma fábrica de soluções. O Amazonas pede socorro. O pulmão do mundo está sem oxigênio. O grande problema da pandemia é a desinformação, a ignorância, o medo, o pânico, a angústia, a incerteza. Tudo isso está fazendo a demanda aumentar. Estes do atraso em qualquer lugar do mundo começaram a ficar para trás. Tem uma passagem, me corrija, tem uma passagem bíblica, se eu não me engano, quando Jesus dividiu o pão. Depois ele deu uma desaparecidinha, né? Daí o povo foi atrás de Jesus para quê? Para mais benefícios pessoais. Fizeram a ligação com o PT, dando bolsa isso, bolsa aquilo. É o ser humano que daí, tem que ver. Sim, até quando ele lê a Bíblia, ele pensa no PT. E curioso que ele pensa no Lula quando ele vê Jesus. Sim, e se ele se diz o anti-Lula, não sou eu que estou dizendo, gente, mas ele só pode ser o anticristo. Mas Bolsonaro falou a verdade quando ele disse que a fome é um problema que não nasceu no seu governo, que vem lá de trás. Sim, só que é um problema que vem lá de trás, só que já tinha sido praticamente resolvido, era coisa do passado. A onda do momento, diz o funk, era namorar pelado. Só que aí, em 2019, Bolsonaro e Paulo Guedes assumiram o governo com um novo projeto de país, que também começou a ser implementado logo no primeiro dia de mandato. Logo após a posse, Bolsonaro assinou a medida provisória que extinguiu o CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, desorganizando a coordenação de políticas de combate à fome. A vigência do Plano Nacional de Segurança Alimentar terminou em 2019 e até hoje, 2 anos depois, o Planalto nem se pronunciou sobre uma nova versão para o período entre 2020 e 2023. Vocês querem que eu fale que o quê? Aquilo que todos falam, ele não trabalha porque não deixam ele trabalhar. Não, é porque ele não presta. Bolsonaro não vale nada. E quem votou nele devia se confessar. Pedir perdão a Deus pelo pecado que cometeu, porque elegeu um bandido para pôr de presidente. Como já disse Cid Moreira, em Provérbios. Quem semeia a maldade colhe a desgraça e será castigado pelo seu próprio ódio. Quem é bondoso será abençoado, porque reparte a sua comida com os pobres. Mande embora a pessoa orgulhosa e acabarão os desentendimentos, as discussões e os xingamentos. O Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. A minha especialidade é matar, sou capitão de artilharia. Agora a coisa vai ser mais profunda. É por isso que Deus te escolheu. É uma patifaria. Folha, cala a boca, não te perguntei nada. Levar paz, tranquilidade a todos. Agora a coisa vai ser mais profunda. Cala a boca, cala a boca. De vacina e gasto nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu povo. 1 ano de pandemia e troca ministro de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa o povo à própria sorte. Siamo abituati a insultare, è vero,
ci viene un insulto come se fosse un respiro e Gesù ci dice fermati, perché l'insulto fa male, uccide. A minha especialidade é matar, pô. Sou capitão de artilharia. É por isso que Deus te escolheu. Ok? Eu tenho berço! Você tá me ouvindo? Sou analfabeta, medíocre! Põe o dedo pra mim! Põe o dedo! Põe o dedo! Não me encosta, não! Põe o dedo pra mim, seu medíocre! Põe o dedo pra mim! E questo è una forma di uccidere la dignità della persona. Bello sarebbe che questo insegnamento di Gesù entrasse nella mente e nel cuore e ognuno di noi dire ma non insulterò mai nessuno. Sarebbe un bel proposito, perché Gesù ci dice guarda, se tu disprezzi, se tu insulti, se tu odi, questo è omicidio. Levar paz, tranquilidade a todos. Today's political debate, you might wonder where this strain of anti-intellectualism came from. So class of 2016, let me be as clear as I can be. In politics and in life, ignorance is not a virtue. Vacina e gasta o nosso dinheiro comprando cloroquina. Não ouve a ciência, não olha pro seu povo. Um ano de pandemia e troca ministro de novo. Deus é a vida, Bolsonaro é a morte. Não compra as vacinas, deixa o povo à própria sorte.